A ponte de 19 quilômetros é dividida em duas, uma para trens e outra para veículos. A explosão aconteceu na parte rodoviária às 6 da manhã do horário local e derrubou 2 trechos de pista. Também causou um incêndio de 7 reservatórios de combustível de um trem que ia para a Crimeia. Pode-se tratar de um ataque sincronizado, já que o trem é o principal meio de transporte de armas, alimentos e combustível. 3 pessoas morreram, provavelmente vítimas que estavam dentro de um carro perto do caminhão. 2 corpos, de um homem e uma mulher, foram recuperados no mar. O trânsito de veículos já foi retomado através da outra pista no sentido contrário, que permaneceu intacta. Vladimir Putin construiu essa ponte em 2018, 4 anos depois de ter anexado a Crimeia ao território russo, e a apresentou com grande cerimônia. Ela representa uma rota de abastecimento crucial para as forças russas que assumiram o controle da maior parte da região de Kherson, no sul da Ucrânia. O assessor do ministro de Assuntos Internos do governo de Volodymyr Zelensky disse que o dano da ponte é uma grande vantagem para todos os ucranianos. Complicará o fornecimento de alimentos, combustível e armas para a península e a região de Kherson. É apenas o começo, escreveu o conselheiro do presidente ucraniano. Mikhail Podolyak disse que a ponte é ilegal e que deve ser destruída. Tudo foi roubado e deve voltar para a Ucrânia. E sugeriu que a Rússia está por trás da explosão. Não é óbvio quem causou a explosão? O caminhão chegou à ponte pelo lado da Federação Russa. A porta-voz do Comitê de Investigação Russo, Svetlana Petrenko, informou que a explosão do caminhão não danificou o arco que atravessa o Estreito de Kerch, a via fluvial por onde os navios viajam entre o Mar Negro e o Mar de Azov. Os investigadores descobriram que o caminhão está registrado na região de Krasnodar, no sul da Rússia. Chegaram ao seu proprietário, que disse ter emprestado o veículo ao tio, mas a história ainda não convence. Por enquanto, Moscou está tratando o caso como um incidente. Assim, não dá ao inimigo o reconhecimento da sua força e também evita a escalada da crise. O presidente russo assinou um novo decreto para aumentar a segurança ao transporte no Estreito de Kerch. De acordo com agências de notícia russas, o decreto dá plenos poderes ao Serviço Secreto da Agência Federal de Segurança para organizar e coordenar as novas medidas. Uma semana depois da passagem furacão Ian pela Flórida, muitos moradores ainda lidam com a destruição. Entre os 123 mortos registrados até agora, a maioria é de idosos, o que acende um alerta para os mais velhos em situações de desastre natural. Foi assim, com a água no pescoço, que o filho de Karen encontrou a mãe, de 86 anos, após a passagem do furacão Ian. Ela é cadeirante, não consegue se locomover muito, e se recusou a ir para um abrigo. A enchente provocada pelo último furacão foi de 15 centímetros. Achávamos que seria assim novamente, conta John. Quando viu que dessa vez foi pior, com a água a 1,20 m de altura, ele pegou o barco e foi atrás de notícias. Quando cheguei na casa dela, ouvi minha mãe gritando. Foi uma sensação de terror e alívio ao mesmo tempo. Karen foi resgatada com a ajuda do filho e do neto, e agora está bem. A região onde ela mora foi a mais afetada. Metade das mortes causadas pelo furacão Ian na Flórida aconteceu lá. Quase todas as vítimas tinham mais de 50 anos de idade. 21% da população da Flórida tem 65 anos ou mais. É o segundo estado americano com a maior proporção de moradores nessa faixa etária. Quando acontece uma tragédia como a passagem de um furacão, uma das maiores preocupações é com os moradores idosos. Alguns têm dificuldade em se locomover, outros condições crônicas de saúde que exigem o uso de aparelhos médicos que precisam ficar conectados à energia elétrica, como respiradores. Mais de uma semana após a passagem do furacão, alguns moradores da Flórida ainda estão sem luz. Pelo menos um morador morreu porque ficou sem energia elétrica e não conseguiu usar o respirador que o auxiliava.
Os moradores ainda estão voltando pela primeira vez para as áreas atingidas. Muitos sem saber o grau de destruição que vão encontrar. Devastating is when you lose a child. Devastador é quando você perde um filho ou seu cônjuge. Nós estamos bem. Eu fico um pouco sentimental, mas agora estou apenas tentando limpar as coisas. Get the stuff cleaned out. Hora da previsão do tempo aqui no Brasil. E quem traz as informações pra gente hoje é o Marcelo Pereira. Oi, Marcelo, boa noite pra você. Oi, Mônica, boa noite para você, boa noite também para o Kovalik. Por aqui, domingo de calor, mas com chuva. Oi, pessoal, boa noite para vocês também. No período de primavera é muito comum esquentar bastante ao longo do dia e no meio da tarde cair aqueles temporais que muitas vezes podem ser em áreas isoladas ou de forma generalizada. E na cola vem o granizo e aquela ventania forte. E isso é o que pode acontecer amanhã nas seguintes regiões. Partindo aqui do norte, de Rondônia, cruzando todo o centro-oeste, chegando aqui no sudeste, pegando São Paulo e Rio, e no sul, aqui no Paraná. Essa chuva ganha força não só pelo fator primavera, mas por causa da formação de uma nova frente fria no sul do país essa noite e amanhã, até o fim da tarde, ela avança pela região sudeste. Portanto, deve chover forte em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, com 30 milímetros e tarde abafada. E também em Campo Grande, Goiânia e Cuiabá, tarde quente e com bastante chuva. Em outras capitais, a chuva pode ser forte e pontual. É o caso de Belém, Recife, Salvador e Florianópolis. E onde é que não tem previsão de chuva amanhã, então? Bom, pelo menos aqui em parte do Rio Grande do Sul, subindo pelo norte do Rio, passando pelo Espírito Santo, cruzando a Bahia, todo o interior do Nordeste, entre o Pará e o Amazonas e o estado de Roraima. Dia quente e seco em Boa Vista, Manaus e Teresina, com 36 e 39 graus. Agora, por causa de um sistema de alta pressão polar, a semana começa gelada em Curitiba, com 14 graus só de máxima na segunda-feira e 20 milímetros. A chuva vai apertando ao longo da semana, mas a temperatura sobe. No sudeste, só os paulistanos devem sentir um pouco mais de frio na segunda-feira, com máxima só de 20 graus e bastante chuva. No Rio, temperatura amena, só chove na segunda, depois vai esquentando. É o caso de São Paulo também, com menos chuva. Boa noite para vocês, um ótimo domingo. Mônica, Kovalik, eu volto com vocês. Boa noite. Obrigada, Marcelo, boa noite pra você. Boa noite, Marcelo. Amanhã o Fantástico investiga o que pode ter causado o vazamento de gás que matou uma mulher e levou pânico esta semana a uma cidade no interior de São Paulo. Imagens exclusivas do corre-corre de moradores procurando por atendimento no hospital da cidade. Retire-se de suas residências. Isto é uma emergência. O que contam as vítimas que inalaram o suposto gás misterioso? Veio de cara com aquele cheiro bem forte mesmo. A gente olhava assim na luz do poste, tava aquela fumaça, como se fosse uma neblina branca. E o que a polícia já descobriu? Mais denúncias contra o empresário foragido Thiago Bernardo. Vem cá, Tom. Vem aqui. Para. Os detalhes inéditos da investigação do caso de Nivaldo, o homem que morreu asfixiado numa viatura. O que se concluiu sobre a abordagem dos 3 policiais rodoviários? A perícia afirma que os gases causaram colapso no pulmão de Nivaldo. Uma visita ao refúgio das cobras, 1.200 jararacas que só existem nesta ilha do Espírito Santo. Exclusivo, a primeira entrevista da cantora Simária depois do fim da parceria com a irmã Simone. Os fãs querem saber por que a dupla acabou nesse momento difícil da sua vida. É fantástico, às 8h45 da noite, depois do Domingão com o Hulk. Nosso domingo juntos. Depois do intervalo, as procissões do Círio de Nazaré levam milhares de pessoas às ruas de Belém.